lado, existia também a dificuldade. Como harmonizar a ideia de um Deus que é bom com o sofrimento do inocente, com o sofrimento presente no mundo, com a felicidade dos que são maus, né? Então, surge aí este impasse, né? Essa tentação. Se por um lado a gente quer dar a culpa a Deus para defender o ser humano, por outro, muitos davam a culpa ao ser humano para defender Deus, né? Então era um tipo de religiosidade popular de tipo comercial, né? Do toma lá e dá cá, né? Uma forma de troca com Deus. Porém, nós temos o caso desse personagem bíblico que rompe com essa lógica da retribuição. O livro de Jó é bastante conhecido também, vocês podem ler depois. Eu vou fazer apenas um resumo, porque o nosso tempo também vai avançado, né? A vida de Jó, todos vocês conhecem. Ele é um homem rico, próspero, casado, pai de muitos filhos, dono de muitos rebanhos, muitas propriedades. Só que, de repente, a sua situação muda, né? E aí ele começa a perder todos os bens, perde os filhos, perde, por fim, a saúde e se vê numa situação, né, de desgraça total, né? Poderíamos dizer assim. E aí começa-se um diálogo entre Jó e alguns dos seus amigos, no qual essa teologia da prosperidade, da retribuição aparece muito forte, porque os amigos que vêm fazer pastoral com Jó querem o tempo todo fazer com que ele assuma a culpa dele. Se ele está naquela situação é porque ele pecou, é porque ele fez algum mal, alguma coisa errada, ainda que ele não saiba disso. E aí Jó vai, por outro lado, manter a sua posição, né? Afirmando a sua justiça e a sua inocência. E aí, diante desse impasse, se chega à conclusão que essa teologia da retribuição não consegue explicar todos os casos de enfermidade, de sofrimento humano. Jó é justo, é um homem que só fazia o bem, era um homem temente a Deus. Por que que ele, de repente, se vê nessa situação? Perde tudo que possuía, perde a saúde, né? Se não tinha cometido pecado algum. Daí que nós chegamos à elaboração de uma outra teologia, né? Para entender essa realidade do sofrimento. Não basta dizer que é fruto do pecado humano, mas é preciso usar uma outra teologia para compreender por que também os bons, também os justos sofrem, né? E aí a experiência que Jó faz, que é expressa muito bem nessa frase, é: eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora te vi com meus próprios olhos. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Então, após um grande diálogo com o próprio Deus, no qual Jó procurava entender as causas, né, as motivações, porque estava naquela situação, ele, com essa expressão, diz: agora, Senhor, eu te conheço realmente. E o que ele está dizendo? Que apesar de ter perdido todos os bens, os filhos, os animais, tudo que possuía, a saúde, agora sim, de fato, ele está fazendo a experiência real de Deus. Não é um Deus mais, né, do qual lhe falavam. Ele está fazendo na sua carne, no seu sofrimento, a experiência da proximidade de Deus. Isso é muito consolador e confortante, né? E também é, de certa forma, uma resposta, né? Porque os bons e os justos sofrem, porque existe o mal no mundo. É um mistério, mas a grande afirmação de fé é um mistério difícil que muitas vezes temos que atravessar, mas que não atravessamos sozinhos. É essa experiência de vida que Jó faz, né? Apesar de toda a discussão teológica, Deus se manifesta como presente, dialoga com ele, o acolhe na sua bondade. Jó se abandona, se confia totalmente a Deus, né? Poderíamos dizer, antes ele confiava nos bens, nas muitas riquezas, na família numerosa, que era sinal de bênção. Perdendo tudo isso, confiava na própria força, na sua saúde.
Agora sim, perdendo tudo isso, ele confia em Deus. E ele percebe, por meio da fé, a presença do Senhor ao seu lado, mesmo na enfermidade, mesmo nas feridas, mesmo na lepra na qual se encontrava. Daí que a gente, resumindo essa parte do Antigo Testamento, pode dizer o quê? Que basicamente existiam, a partir desse caso da história de Jó, alguns modos de enfrentar a doença, né? Algumas explicações que eram dadas para a doença. Primeiro, um modo do povo simples, né? Que vê em tudo a ação soberana de Deus. Bom,